E aí, meu povo, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo. Bora iniciar, tá? Graças à permissão de Deus, mais uma semana e daquele jeito, hein? As últimas horas nesses bastidores do Cruzeiro estão mais do que agitadas, o mercado esquentou de vez e falaremos bastante sobre nomes aqui, tá bom? Samuel Venâncio vai trazer aqui informação que ele crava, né, a respeito de reforço. Jorge Nicola, mídia da Argentina, até os russos, né, estão falando do Cruzeiro nesse mercadão da bola. Então é o seguinte, vem comigo porque tá agitadaço. Já peço para que você deixe o like, hype esse vídeo, porque aqui, meu povo, você acompanha as últimas e principais notícias nas vozes, né, dos principais jornalistas e das mídias que cobrem aí o nosso maior de Minas. Já vem comigo, bora ver o Samuca, vamos que vamos. Começando com garotos do Cruzeiro se destacando nas seleções de base. A gente tinha falado sobre o Ryan Lelis, titular na vitória da seleção brasileira sobre o Chile em Santiago, e o Eduardo Pape, volante, titular e capitão na seleção brasileira sub-17. O Pape, inclusive, marcou gol na goleada do Brasil sobre os Estados Unidos, 4-0 nesse domingo na Arena das Dunas em Natal. O Eduardo Pape, que é um volante que fez uma boa copinha, vem se destacando muito e agora também como capitão da seleção brasileira sub-17, a seleção brasileira sub-17 que tem amistoso novamente em Natal esta terça-feira, e também a seleção brasileira sub-20 no Chile diante da equipe chilena. Toda a sorte do mundo aí para os crias da Toca. Por falar em exterior, também no exterior está o Pedro Lourenço, Pedrinho, dono do Cruzeiro, e ele visitou o reduto do Cruzeiro em Portugal, hein? Foi recebido pelo pessoal da Embaixada Portuzeiros em Lisboa e ele participou da comemoração dos 9 anos do reduto. Ele esteve lá, foi recebido com muita festa pelos torcedores do Cruzeiro em Portugal. Um abração para essa turma que está sempre acompanhando aí o Cruzeirão e também a programação da Samuca TV, inclusive o nosso Gleison Lage, que hoje mora em Portugal. A semana do Cruzeiro aí tendo mais movimentações no mercado e até o final desta semana imagino que o Cruzeiro vai anunciar a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas. Cruzeiro e Racing já trocando a documentação, e aí é só assinar e o jogador estará autorizado pelo clube argentino a viajar a Belo Horizonte. Resta saber o dia que ele vai chegar. O atleta com a família curte férias em Cancún e nos próximos dias então virá a Belo Horizonte para os exames médicos e finalizar todos os trâmites. Vamos ver se o Cruzeiro vai anunciar somente depois que ele chegar ou se após já trocar a documentação com a equipe do Racing. 6 milhões de dólares a operação total. O jogador vai assinar um contrato até o final de 2029. 3 anos e meio de vínculo. O Cruzeiro seguindo no mercado e a gente, claro, em busca daquela informação importante. Tem a negociação com o Gabriel Peck e vamos ver mais movimentos que o Cruzeiro possa fazer no mercado, porque o objetivo é fortalecer o time, por mais que possa sair um ou outro, mediante a boa proposta que ainda não tem. É importante a gente dizer isso. O objetivo, claro, é fortalecer o time para a volta das competições no segundo semestre. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuca, porque bora mesmo, porque tem outras notícias importantes, tá? Bora, porque tem complemento que você, rapaziada, tem que estar por dentro, então não saia daí. Inclusive, já deixa o like caso chegou até aqui e não deixou. Bora para nossa próxima tela, porque os argentinos estão cravando o seguinte, tá? Após o Cruzeiro fechar com Gabriel Rojas, vocês acabaram de ver a notícia aqui, né, do nosso Samuel Venâncio, os argentinos cravam. O Cruzeiro agora vai pra cima do volante Sosa. Ao menos é o que cravam os jornalistas, né? Os perfis que cobrem aí o Racing, né? E aqui é o seguinte, tá? O perfil Racing del Alma, ó meu portunhol, crava o seguinte, tá? Dentro desse conteúdo aqui, ó, no próprio YouTube, né?
que o Cruzeiro já sinalizou, né, para o Racing, que deve fazer uma oferta aí nesses próximos dias. Até, né, um outro perfil, são vários perfis que cravam essa notícia lá na Argentina, meu povo. Esse aqui é o Data Racing, tá? Um perfil muito grande lá, que cobre o dia a dia do Racing. Esse perfil fala, né, que o Cruzeiro já teria manifestado a diretoria do Racing que está interessado também no capitão, no caso aí o Santiago Sosa. A diretoria, né, já mencionou, né, para alguns desses perfis que são de jornalistas independentes, que até então não recebeu nenhuma oferta formal do Cruzeiro, né, pelo Sosa, mas que o Cruzeiro havia prometido essa oferta, né, num período, né, de um curto prazo. Uma coisa é fato, o Racing só vai liberar o Sosa por uma boa venda, tá? É também o que cravam esses jornalistas. Agora, tem um jornalista aqui no nosso Brasilzão, conhecido, que é o Jorge Nicola, que tem uma apuração um pouquinho diferente dessa que vem lá da Argentina. Vou colocar na tela para vocês aqui, porque o Jorge Nicola conversou com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro sobre essa possibilidade do Sosa. E essa foi a apuração do Jorge Nicola, bora ouvir. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Existe alguma chance de a Raposa, depois de contratar o Gabriel Rojas, fechar também com o Sosa? Volante e zagueiro, titular absoluto e um dos principais destaques do Racing. Esse atleta tem 27 anos de idade, 22 partidas, 2 gols e 1 assistência na temporada. Muita gente afirmando que o Sosa será o próximo contratado pelo Cruzeiro. Jogador avaliado em 7 milhões e meio de euros, embora tenha sido comprado do Atlanta United por 3 milhões e 800 mil euros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro e ouvi o seguinte, abre aspas, o Sosa é um jogador que conhecemos há bastante tempo, mas para já não há negociações. O Cruzeiro já foi informado pelo próprio Racing, em meio às conversas com o Rojas, que não tem a intenção de vender o Sosa, a menos que surja uma proposta estratosférica do futebol europeu, certamente acima de 10, 12, 14 milhões de euros. O Racing entende que no Sosa não pode mexer, a menos que seja uma proposta que mude a condição financeira do clube. Só para completar, lembrar para você que no domingo, Cruzeiro e Racing acertaram os últimos detalhes da transferência do Rojas, lateral esquerdo, 28 anos de idade, operação de 6 milhões de dólares. O Rojas se junta ao restante do elenco do Cruzeiro na reapresentação do elenco após o período de férias. Em relação à saída de Kaique, o André Cury, empresário de futebol, me contou que foi ele quem trouxe a oferta do Betis para o Cruzeiro, oferta de 8 milhões de euros fixos, mais bônus, que estão bem distantes dos 14 a 15 milhões de euros que o Cruzeiro quer para negociar seu lateral esquerdo titular absoluto. Então tá aí, tá? É o que o Jorge Nicola apurou, né? Mas se você prestar atenção, as palavras dele foi, né, que a diretoria crava que não há negociação em andamento. E aqui ninguém, né, segundo os argentinos, eles não cravaram em nenhum momento negociação. Eles cravam que a diretoria do Cruzeiro já deixou claro, tá, que pretende também tentar avançar pelo volante argentino. A gente vai acompanhar, tendo novidades aqui no canal Raposa News, traremos para vocês. Agora, eu tenho uma sugestão aqui pra fazer pra vocês, eu quero saber a opinião aí de cada um que tá acompanhando esse conteúdo, tá? Surge na Argentina uma informação, né, também na Argentina, né, uma informação que eu considero, Gilmar, interessante, eu quero saber a sua opinião. Olha isso aqui, né, já leram, né? Di Maria fica sem contrato com o Rosário Central antes de enfrentar o Corinthians na Libertadores. É o seguinte, meu povo. O contrato do Ángel Di Maria se encerrou, né, nesses últimos dias, e o jogador nesse momento está, digamos, livre no mercado, né? Conversam, né, Rosário Central e o staff do jogador para tentar chegar em um denominador comum, mas ainda não se chegou. O jogador está livre. E a minha pergunta aqui, ela é bem clara, né? Você acha que o Cruzeiro poderia tentar a contratação de um jogador como o Ángel Di Maria? Um jogador que eu considero tão diferenciado, para vocês terem noção, tá? Nessa temporada, ele disputou 21 partidas, né? Na temporada 25-26 pelo Racing. Ele marcou 7 gols e deu 4 assistências. É um jogador, né, que de fato ainda entrega números interessantes. O que você acha, nação? Considera que seria uma boa oportunidade de mercado? Ou, já tá velho, deixa pra lá, é outro momento. O Cruzeiro tem que focar em jogadores, né, mais jovens, né,
no máximo ali com os seus 30 anos. O que você acha? Quero saber a sua opinião. Seria pra uma posição que o Cruzeiro só tem o Matheus Pereira. Né? Ele faz tranquilamente aquela função, pode jogar um pouco mais de meio atacante, mas acredito até pela idade, ele não jogaria aberto, não é o cara da referência, ele flutuaria mais ali, né, por trás dos atacantes. Mas nessa função mesmo do Matheus Pereira, que hoje é ele nesse elenco do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião e a sua visão. E pra encerrarmos, trazer uma notícia que vem lá da Rússia, tá? Eu falei aqui na abertura do vídeo, né? Tem um perfil gigantesco lá na Rússia que crava, meu povo, que o Zenit recebeu nas últimas horas um contato do Cruzeiro pelo zagueiro Nino, tá? Seria um contato inicial para poder entender as condições de uma possível negociação. Por hora não tem negociação em andamento, não tem uma proposta na mesa, é apenas uma procura, tá? É o que crava lá os russos a respeito do Cruzeiro. Segundo o mesmo portal, né, o Fluminense também estaria na parada pelo jogador e o Palmeiras não mais. Depois que contratou o Alexandre Barbosa, o Palmeiras teria recuado aí nessa possibilidade de contratar o Nino. Te agrada essa possibilidade? Quero também saber a sua opinião. Chegou no finalzinho do nosso vídeo, não esqueça, deixa o like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima, meu povo, tamo junto!